Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Sou Manuel Salvador, professor de História, e hoje estamos trazendo mais um vídeo do nosso quadro Resenha Histórica, sendo a leitura desse mês o mega clássico aí da historiografia, que é A Apologia da História, ou O Ofício do Historiador, do Marc Bloch. Então, esse texto do Bloch, a primeira vez que eu tive um contato com ele foi logo no início da minha faculdade, né? Na minha faculdade de História, lá na PUC. Minha professora, na época, a professora Adriana, muito querida, guardo ela com felicidade no meu coração até hoje, ótimas aulas que tive. Ela pediu pra gente fazer essa leitura do Bloch. Querendo ou não, eu já vou explicar melhor, é uma ótima leitura para você ser introduzido a essa questão mais da história como ciência. E eu não tinha essa percepção ainda. Né? Muitos colegas da faculdade já estavam nesse nível, sabiam de vários historiadores, as escolas historiográficas, já tinham lido alguns clássicos, e eu estava bem atrás deles. Então fazer a leitura do texto da Apologia da História do Bloch, para mim foi uma dificuldade muito grande. Inclusive lembro que o trabalho que foi requisitado quanto a essa leitura, eu escrevi coisas bem fora do correto, né? E a professora chamou a atenção, vamos dizer assim. Mas esse é um texto que eu acabo retornando a ele com uma certa frequência, né? Pelo menos uma vez ao ano, assim, no início do ano eu acabo lendo uma coisinha ou outra aqui, uma passagem ou outra do meu exemplar, que já tem as minhas anotações e os meus rabiscos, né, de muito tempo. É até interessante porque eu consigo me confrontar, né, comigo de uma outra época, o que eu estava grifando, o que eu estava achando mais interessante, algumas reflexõezinhas. Porque no início de ano a gente vai dar aula, né, vai estar em sala de aula trabalhando com historiografia, né, exatamente com essas questões mais conceituais, o pouco de teoria que se fala em sala de aula, e aí é interessante retornar a esse texto. Então esse foi o meu primeiro contato. E agora, né, principalmente aqui pro canal, eu falei, por que não fazer uma leitura na íntegra, já que faz um tempo grande que eu não faço a leitura inteira, né? Então eu vou comentar um pouquinho como que é a minha relação com o Bloch e a minha relação com esse texto em específico. E falar um pouquinho sobre o que é esse Apologia da História. Então vamos falar um pouquinho sobre esse texto, né? Ele foi escrito pelo Marc Bloch, que é um dos maiores historiadores de todos os tempos, e ele é um dos fundadores da Escola de Análise, né? Na Escola de Análise, ela foi uma escola, né, de historiadores que revolucionou, né, a forma de abordar, de estudar e de entender a história. E, de certa forma, alguns pilares da Escola de Análise está aqui, né? Está aqui no Apologia da História do Bloch. Eu acho a Apologia da História um nome maravilhoso, mas acho que o que entrega mesmo qual é o sentido desse texto é o subtítulo que diz ou o ofício, né, do historiador, ok? Então, ele é uma grande caixa de ferramentas. Eu acho que tem um vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima, antigo meu, que é o sobre a escrita do King, que fala sobre o ofício do escritor moderno, né? E ele fala muito sobre essas ferramentas que nós utilizamos, né? Realmente como fazer esse trabalho, como realizar esse ofício. E o Bloch aqui, ele faz algo bem semelhante ao que o King faz lá no Sobre a Escrita, né? Ou no caso, o King faz algo semelhante ao Bloch, porque esse texto é lá da década de 40. Né? O Bloch escreveu ele lá no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, o Bloch ele vai tratar aqui de assuntos desde os mais complexos, como fazendo reflexões sobre escolas historiográficas anteriores a dele, que ele teve contato. Ele fala muito dos seus mestres, né? Ele fala muito do Fustel de Coulanges, que é um outro historiador que tem um texto, Cidade Antiga, que eu já li, que eu acho maravilhoso e até pretendo reler agora, que já faz um tempo desde que eu li pela primeira vez. Então ele cita muito historiadores, filósofos, pensadores que tiveram alguma contribuição, né, para a reflexão do que é a história, o que é o trabalho do historiador, qual a função das fontes, a relevância delas, né, a função da história em si, a relevância dela como ciência. Todas essas reflexões o Bloch faz aqui e ele evoca muito
esses gigantes do passado, né? Então é uma parte muito interessante e acho que quando fiz a primeira leitura, como disse, ainda era um cara muito cru na faculdade, acho que aqui foi onde eu tive grande dificuldade, pois me faltava muito conhecimento teórico, mesmo de ao menos saber quem eram esses nomes que ele citava, e aí eu não conseguia acompanhar muito a linha de raciocínio. Então é um livro que em alguns momentos ele requer um pouquinho de tutano seu para você conseguir realmente entender de maneira profunda o que o Bloch está colocando ali. Mas como ele mesmo diz que é importante que o historiador saiba falar para os leigos e para os doutos, falar tanto para aqueles que estão dentro da academia, quanto para aqueles que estão fora dela, o Bloch faz muito bem, né? Então, apesar dele fazer todo um desenvolvimento de argumentação do que ele está falando, evocando muitos teóricos, né? Coisas um pouco mais complexas que podem ficar aí distante para alguns, sempre ele faz um fechamento interessante e de maneira bem didática do que ele está dizendo. E aí fica claro, até mesmo para quem talvez não tenha essa bagagem teórica que eu disse que seria interessante de ter, né? Então, isso é uma coisa legal do texto. Para quem tem esse distanciamento teórico, realmente o texto vai parecer ter altos e baixos, momentos fáceis de compreender e momentos muito complexos, porque realmente tem partes assim que ele gasta algumas páginas falando bastante sobre esses antigos teóricos e essas antigas escolas, como o positivismo, né, a abordagem alemã da história e por aí vai, que é ainda assim muito interessante. Então, nessa pegada, nessa forma de falar, de escrever, o Bloch vai abordar os principais pilares ali que ele vê, tanto do que é a história, do que é o tempo, né, o papel do homem na história, e vai exaltando ali as suas visões. Para não ficar me estendendo demais aqui, o que eu acho de mais interessante que o Bloch traz aqui no texto Apologia da História. Eu gosto demais de três coisas. A primeira é, como já citei, ele realmente abre uma caixa de ferramentas na sua frente, ele expõe várias questões sobre o que é história, e isso é muito interessante e serve de maneira introdutória e até mesmo para você se relembrar dos pilares, que é maravilhosa, é muito construtiva. Uma segunda coisa que eu gosto muito é que o Bloch ele exalta a noção de que história é, acima de tudo, o estudo do homem, né? Mais do que querer se focar somente nas fontes ou de grandes eventos, né? Na história sobre o homem e todos os homens, né? E isso é muito interessante. É uma visão assim que vai dar aquela democratizada na história que vai deixar herdeiros até os dias de hoje e permitir que a gente tenha uma história que nós temos atualmente. E o terceiro ponto, que também faz um diálogo direto com essa história que nós podemos ter hoje, por conta de homens como o Bloch que pensaram isso, é que o Bloch já pensava numa história como uma ciência transdisciplinar por natureza, né? E eu acredito muito nisso, e é algo que eu trago todos os dias no meu trabalho, de que a história ela é naturalmente a mais transdisciplinar de todas as ciências. Ele fala no texto a preocupação que havia de que talvez a história ela viesse a ser só um aparato de auxílio de outras ciências que estavam com muito mais moral em sua época, né? Principalmente a sociologia. E na verdade é muito mais o contrário, talvez, né? A história, ela, para ela existir, ela precisa naturalmente se utilizar de diversas áreas científicas, né? A história, para você realmente entender ela de maneira profunda, você vai ter que sim utilizar de conhecimentos que venham da biologia, que venham da química, que venham da sociologia, que venham da psicologia, né? De áreas mais próximas, mas também de áreas que estão distantes. Ele mesmo gosta bastante de citar no texto exemplos de diálogos com a física, né? Ele usa muito a física em vários momentos distintos, até sobre outros temas, ele usa a física como um objeto de exemplo, né? E a física também, ela pode vir a ser, estando mais distante, né, no universo das exatas, com toda certeza ser um aparato para a história conseguir desvendar, né, e se aprofundar no que está se propondo a estudar. Então, essa questão de democratizar o estudo da história e ver ela como uma ciência transdisciplinar é uma coisa que é muito tocante
é muito interessante no Bloch, principalmente quando você faz uma reflexão de quando ele escreveu, né? Ele escreve lá na década de 40. Eu realmente não pretendo me aprofundar demais aqui nesse vídeo nas questões teóricas do texto, tá? Até a proposta mesmo do Resenha Histórica é mais deixar a minha impressão sobre o texto, se eu gostei dele ou não, os pontos que eu mais gostei, como eu já citei, tá? E como é a minha relação com o texto em si e com o Mark Bloch. Eu já li o Estranha Derrota, que eu acho que é até bem superior ao Apologia da História, eu gosto muito mais, mas reconheço o impacto que esse texto tem, principalmente pelo fato de que é um texto inacabado, né? É um texto histórico, podemos dizer assim, porque tem toda essa carga do fato de que ele foi executado, né, antes de poder terminar de escrever o texto. Então quando você tem essa sensibilidade histórica, é de certa forma emocionante quando você pega o texto nas mãos e lê ele tendo essa noção, porque se você acredita que toda leitura é um diálogo entre duas pessoas, você vê que o Bloch ele está eternizado, né, nessas palavras aqui. Então eu gostei muito do Estranha Derrota, que eu até talvez possa trazer para o canal mais para frente. E o Apologia da História, sinceramente, eu gosto dele, revisito ele todos os anos, como disse, mas não é dos meus textos favoritos, tá? Prefiro outras coisas, até o Sobre História, do Hobsbawm, que não terminei de ler, tenho que terminar de ler, inclusive, mas que li algumas coisas eu acho mais legal, tá? Então, não gosto muito, assim, do Apologia da História, porque também não é a temática assim da que mais me atrai, essa coisa de muita teoria, né? Não é muito a minha praia, mas é inegável que é um grande clássico e fica obviamente a sugestão a todos para fazer essa leitura. Principalmente aqueles que se interessam por história e até pensam em fazer história. Vale muito a pena, é muito elucidante, tá? Até para você pensar sobre coisas que talvez se você quer enveredar para esse estudo acadêmico da história, que é o tipo de coisa que você vai encontrar lá na frente, ok? Então, tá aí a Apologia da História, falando um pouquinho sobre esse texto, que é bem pequenininho, é rápido de ler, tá? Como que foi a minha impressão dessa última leitura, né? Mega clássico, particularmente não sou fã, grande fã, mas é um ótimo texto. Queridos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um videozinho tentando fazer um pouquinho mais curto aí para vocês, dando a minha impressão da leitura do texto do Bloch, tá? Eu vou pedir para você que, se você gostou desse vídeo, que você deixe o seu curtir aqui. Se você ainda não é inscrito, que você se inscreva, tá? São vídeos todas as quintas-feiras. Nós temos o quadro Resenha Histórica, que é uma vez por mês. Nós temos o quadro também do Historia Polski, que é focado na história da Polônia, que é a minha especialidade de trabalho. Falamos também de mitos, agora a gente está focando aí na mitologia hindu. Então tem uma variedade bem grande de temas, então se inscreve aqui, cara, não perca. Tem bastante conteúdo, toda semana tá saindo vídeo. E dependendo aí do mês, vão ter lives também, né, trazendo algum jogo ou alguma coisa aí relacionada à história, obviamente, que é o grande tema do nosso canal. Eu vou pedir também para você que me siga nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, onde eu estou começando lá a divulgar outros trabalhos, outros conteúdos que eu venho produzindo, principalmente o meu curso Aprender a Aprender Técnicas para o Estudo Autônomo, que é um curso que eu montei focado para auxiliar você, vestibulando, que sabe que tem que estudar em casa, às vezes nem mais está no ensino regular e não sabe por onde começar, não sabe por onde se organizar, de que maneira estudar. Esse curso é feito para você, para te ajudar a alcançar os seus objetivos. Queridos, agradeço mais uma vez a todos que estiveram aqui e a gente se encontra na próxima semana. Falou!